Pensa comigo. Toda célula é como uma cidadezinha microscópica. E toda cidade precisa de muros, certo? Só que o muro da célula é diferente. Ele é vivo, inteligente e funciona como um segurança super seletivo, decidindo quem entra e quem sai a cada segundo. Essa é a membrana plasmática, a fronteira da vida. E hoje a gente vai mergulhar nos segredos dessa estrutura incrível, que é literalmente a guardiã de cada célula. Então, o nosso roteiro é o seguinte. A gente começa vendo a membrana como essa porteira. Daí, vamos dar um zoom para entender essa estrutura dela, que é fluida e parece um mosaico. Depois, a gente conhece as peças principais, as proteínas, e entende como o tráfego de coisas para dentro e para fora é controlado. E para fechar, vamos descobrir como ela funciona como uma carteira de identidade da célula e por que a gente chama ela de fronteira viva. Para começar, vamos ao básico do básico, a função mais fundamental de todas. A membrana plasmática é simplesmente o que separa o universo que existe dentro da célula do mundo lá fora. É ela que diz, aqui começa a célula, ponto. Sem essa barreira, a vida como a gente conhece, organizadinha, simplesmente não existiria. Ok, então qual é a definição oficial? Olha só, ela é uma película lipoproteica. O que isso quer dizer? Lipo de lipídios ou gorduras e proteica de proteínas. Simples assim. Mas a parte mais legal é essa aqui. Ela seleciona ativamente. Isso é a chave de tudo. A membrana não é um muro de tijolos parado. Não, ela é um agente ativo, que fica o tempo todo analisando e decidindo o que entra e o que sai. E essa imagem aqui mostra perfeitamente o famoso modelo do mosaico fluido. Imagina um mar de óleo. Esse é o mar de lipídios. E nesse mar tem um monte de icebergs flutuando, que são as proteínas. E ainda tem umas antenas para fora, que são os carboidratos. Por que fluido? Porque tudo isso se mexe, não é estático. E por que mosaico? Porque é essa mistura de um monte de peças diferentes, como se fosse uma obra de arte. Beleza, mas como é que essa estrutura funciona? Como é que ela consegue ser uma barreira firme e, ao mesmo tempo, super flexível? Vamos dar uma olhada mais de perto. O segredo de tudo está nessa molécula aqui, o fosfolipídio. Pensa que ele tem dupla personalidade. A cabeça dele ama água, é hidrofílica. Já as duas caudas odeiam água, são hidrofóbicas. Aí que acontece? Quando você joga um monte deles na água, que é o ambiente do nosso corpo, eles se arrumam sozinhos, de forma espontânea. As cabeças ficam para fora, em contato com a água, e as caudas se escondem no meio, fugindo da água. E, voilá, está formada a famosa bicamada. E essa fluidez toda, dá para controlar? Com certeza! E o segredo está no tipo de perninha, no tipo de cauda que o fosfolipídio tem. As caudas saturadas são retinhas, tipo palitos. Elas se encaixam bem justinhas, deixando a membrana mais densa, mais viscosa. Pensa em manteiga. Já as caudas insaturadas têm uma dobrinha. Essa dobra cria espaço e não deixa as moléculas se apertarem tanto. O resultado? Uma membrana mais fluida, mais soltinha, tipo azeite de oliva. Nas células animais, como as nossas, tem mais um personagem importante, o colesterol. Ele não é só vilão, não. Aqui, ele é um herói da estabilidade. Ele se mete ali no meio dos fosfolipídios e age como um moderador. Se esquenta muito e a membrana ameaça ficar mole demais, ele segura a onda. Se esfria muito e ela ameaça endurecer, ele impede que isso aconteça. Ele é o gerente que mantém a fluidez na medida certa. Ok, então se os lipídios são os tijolos e o cimento que formam a parede, as proteínas são todo o resto. Elas são as portas, as janelas, as campainhas, o sistema de segurança. São elas que fazem o trabalho pesado, que executam a maior parte das funções da membrana. E dá para dividir essas proteínas em dois grupos principais. Temos as periféricas, que ficam mais na beiradinha, só na superfície, ajudando a dar sustentação. E temos as integrais, que são a grande maioria. Essas aí mergulham fundo atravessando a membrana de um lado ao outro. São elas que estão na linha de frente do transporte e da comunicação. Olha só um exemplo. A proteína receptora. Ela é a antena parabólica da célula. Imagina que um hormônio é um sinal vindo lá de longe. Ele se encaixa perfeitamente na antena do lado de fora. A antena, que é a proteína, capta esse sinal e manda a mensagem para dentro da célula, que aí sabe o que fazer. E o mais legal é que o hormônio nem precisou entrar, ele só ligou para avisar. Agora as proteínas de canal. Essas são como túneis, com um segurança bem criterioso na porta. Elas abrem um caminho direto através da membrana, mas só para a galera VIP. Cada canal só deixa passar um tipo específico de íon. Por exemplo, só sódio ou só potássio. É assim que a célula controla toda a sua eletricidade interna. E, por fim, as proteínas carreadoras.
Se as de canal são túneis, essas são mais como uma porta giratória. A molécula, tipo a glicose, chega, se encaixa na proteína, aí a proteína gira e solta a molécula lá do outro lado. Esse processo pode ser passivo, seguindo o fluxo do lugar mais cheio para o mais vazio, ou pode ser ativo, onde a célula gasta energia para empurrar a molécula para o lado que ela quer, contra a multidão. E essa ideia de transporte nos leva direto para o coração da função da membrana, o controle de tráfego. Como é que a célula, afinal, gerencia essa alfândega? A palavra mágica aqui é semipermeabilidade. O que isso significa? Que ela é meio permeável. Algumas coisas passam, outras não. Ela escolhe. E essa capacidade de escolher é fundamental para manter a homeostase, que é basicamente o equilíbrio delicado, o bem-estar interno da célula. Sem isso, a casa cai. Então, como funcionam essas regras de passagem? Bom, para moléculas pequenas e sem carga elétrica, como o oxigênio, é pista livre. Elas simplesmente atravessam a membrana por difusão simples, sem pedir licença. Agora, para moléculas maiores ou para íons que têm carga, a coisa complica. Aí elas precisam de ajuda, de uma proteína. É o transporte mediado. E ele pode ser facilitado, que é quando a proteína só dá uma mãozinha para a molécula passar a favor do fluxo, sem gastar energia, ou pode ser ativo, quando a célula precisa gastar energia para bombear algo contra a maré. É um verdadeiro esforço. Mas a membrana não é só uma muralha com portões. Ela também é a cara da célula, a sua carteira de identidade. É o jeito que ela tem de dizer: "Oi, eu sou uma célula do fígado", e de reconhecer quem são seus vizinhos. E quem faz esse papel de RG é uma estrutura chamada glicocálice. Pensa nele como uma cobertura de açúcar que fica do lado de fora da célula. São basicamente correntinhas de carboidratos grudadas nas proteínas e nos lipídios da membrana. E essa cobertura é única para cada tipo de célula, como uma impressão digital. Dá para ver bem aqui na imagem essas correntinhas de açúcar, tipo umas antenas, todas apontando para fora. E olha, isso não é enfeite não. Essa camada é super importante, é com ela que a célula conversa e interage com o mundo ao seu redor. E as funções dessa cobertura de açúcar são cruciais, olha só. É o glicocálice que avisa o nosso sistema de defesa: "Ei, eu sou daqui, sou do time, não me ataca". É ele que também funciona como uma cola, ajudando as células a se juntarem para formar os tecidos do corpo. E, de quebra, ainda dá uma proteção extra contra danos e ajuda a captar sinais. Quer um exemplo perfeito de como isso funciona na prática? Nosso tipo sanguíneo. Aqueles famosos antígenos A e B que determinam se o sangue é AB ou AB, adivinha o que eles são? São exatamente diferentes tipos de açúcar no glicocálice das nossas hemácias. E quem é do tipo O simplesmente não tem nem um açúcar A nem o B. É a entidade celular em ação. Bom, depois de ver tudo isso, a gente consegue juntar as peças do quebra-cabeça, né? Fica bem claro que a membrana plasmática é muito, mas muito mais do que só uma casca da célula. A grande lição aqui é a seguinte: a membrana não é uma parede passiva morta. Pelo contrário, é uma fronteira dinâmica, inteligente, que pulsa vida. Ela está o tempo todo sentindo o que acontece lá fora, conversando com as vizinhas e gerenciando o entra e sai de tudo. No fim das contas, é ela que faz a vida em nível celular acontecer. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Se cada uma de nossas células é uma cidade independente, com sua própria fronteira super controlada, como é que bilhões, trilhões delas conseguem conversar e trabalhar juntas em perfeita harmonia para formar um organismo inteiro? Como isso é possível? Pois é, a resposta para essa pergunta começa exatamente aí, nessas fronteiras inteligentes.